Estamos de volta com Tiossi e Priscila, figurinha carimbada, ela que acabou de descer do palco, né? E já está aqui gravando com a gente, contando agora com a presença da Fernanda, que é extremamente fã da Priscila. Que eu não consigo negar, eu tô aqui, ó, no sorriso de ponta a ponta. Veio tietar a brincadeira, veio contribuir. Ela estava ansiosa por esse tema também, né? Ela falou que ela domina, então é tudo com ela vai matar. Vai responder tudo a Fernanda. Com certeza, ela tá afiadíssima. Bora. Foi o tema do seu? Foi o tema do meu primeiro podcast. Credenciamento na área da saúde. Tá vendo? Tá, meu bem, desculpa. Vai. Podemos nos tirar. Fazendo uma propaganda aí também do Conlista Go, tem um curso de credenciamento para as pessoas da administração, né? Para como se preparar aí e aí usar o credenciamento como uma ferramenta estratégica de contratação. Aí, tá vendo? Ó, então acessem lá o Conlista Go. Tem esse curso e vários outros para você se profissionalizar. Então vamos lá? Vamos. Credenciamento. Tá? Vou fazer a primeira pergunta, sintam-se à vontade. Eu acho que a Fernanda deveria começar, né? Ela que tá estreando a participação dela aqui, então. Eu estou aqui tietando. Até Conlicita Gol e tudo. Tá vendo? Deu carteirada, né? Deu carteirada, tem que responder a primeira. Eu só sei de uma coisa, eu sou o último, primeiras damas. Primeiras damas. Não, aí a gente vai intercalando. Ela, depois com certeza, eu só... Boa essa estratégia. Boa essa estratégia, gente. Eu vou usar daqui pra frente. Então vamos lá. O que é credenciamento nas contratações públicas? Vamos lá. Bom, credenciamento, ele é um procedimento auxiliar de contratação que já existia lá no 8666, mas através de jurisprudência consolidada. Então, ele veio lá em 1995, através de uma decisão do TCU, para a área da saúde. E foi se utilizando até que na nova lei de licitações veio ali escrito com a sua definição lá no artigo 6º. Credenciamento vem ali como um procedimento auxiliar, ele é um chamamento público. Então, ele vai chamar quem tem interesse de participar deste credenciamento e todos aqueles interessados que cumprirem os requisitos previamente previstos nesse edital poderão se credenciar. Isso quer dizer que vai ser contratado? Não, vai depender do edital. Então, pode ser que o edital temos ali algumas hipóteses, né, desse credenciamento paralelo e não excludente, a contratação a critérios terceiros e também mercados fluidos. E aí vai depender da hipótese que o edital trazer e também se tiver vagas, e aí muito comum para a área da saúde, que a gente vê bastante, né? Mas temos outras credenciamentos para outros objetos também. Mas, resumindo, credenciamento é um chamamento público onde todos os interessados que quiserem se credenciar poderão. Maravilha. Respondido. Vamos lá, Pri. Gente, eu tô falando aqui, pensando... Eu tava com a adrenalina lá em cima da palestra e vim pro podcast. Não que eu esteja mal, mas, assim, deu uma... Aliviada. Assim, uma descansada. Deu uma descansada que eu tô aqui só contemplando. Só acompanhando de camarote. Só acompanhando. Mas é isso mesmo, o credenciamento, eu acho que agora vem na norma, expressamente na norma, né? Isso é muito importante, traz mais segurança jurídica para os órgãos públicos, principalmente para determinadas modelagens de contratação que os órgãos públicos necessitam sair daquelas licitações tradicionais e vem um instrumento auxiliar para fazer com que essas contratações realmente se viabilizem. Então, a Fernanda falou muito bem para esses mercados fluidos, para aquelas licitações paralelas e não excludentes, em que eu consiga ter o máximo de fornecedores possíveis, tanto em serviço, enfim, em bens. E muitas vezes, me ligando aqui. Ao vivo. Ao vivo, assim... E, então, tem essas modelagens todas na legislação. E isso é muito importante, né? Porque as contratações, elas são heterogêneas, elas são... assim, a gente pode dizer que nós temos muitas necessidades dentro da administração pública e muitas delas não são atendidas nesse formato de concorrência, nesse formato de pregão. Então, eu acho interessantíssimo. Aliás, saindo um pouco do credenciamento, acho que a pré-qualificação ela vem ali também para ajudar os órgãos públicos a também ter uma modelagem
em que atenda melhor, em que seja mais célere essas licitações. A gente tem muitas dificuldades, às vezes passa meses com uma licitação ali, enfim. E o credenciamento também. Então, o credenciamento veio para afirmar essa jurisprudência, essa necessidade nesses tipos de contratação. É isso. O Tios vai dizer porque o artigo 45, 55... Anotem aí. Anotem aí. O credenciamento, ele será protagonista na nova lei de licitações. Os dias só do fala pregão... nisso, né? Só da fala de concorrência. credenciamento, né? Estão contados os dias. Porque lá em 2002, o pregão surgiu como algo disruptivo. Estávamos habituados com as modalidades convencionais, habilitação, proposta, sem fase de lances, recurso entre cada um dos momentos. E daí surge o pregão, com inversão de fases, com possibilidade de lances, e trouxe toda essa celeridade. Só que nós temos percebido que, na prática, não temos produzido bons resultados com a modalidade de pregão. Até porque agora a concorrência só muda o nome, praticamente. Ambos seguem o rito procedimental comum lá do artigo 17. Conforme previsão expressa no artigo 29. Olha, eu já falo assim, pergunta para o Tios qual é o artigo. E vejam, o credenciamento, ao meu ver, ele traz uma liberdade para a administração pública porque ela não fica refém de um único fornecedor. Nós temos essas 3 possibilidades, paralelo não excludente, mercados fluidos ou a critério de terceiro, obviamente depende da natureza de cada um dos objetos, mas é uma pluralidade, a diversidade de potenciais interessados que estarão a dispor da administração para que, no momento necessário, sejam escolhidos. Pode ser que o detentor do menor preço ele não tenha disponibilidade ou ele não tem o quantitativo total, e para isso nós teríamos um outro credenciado, que ele teria disponibilidade de prazo e o quantitativo para entregar dentro de um preço de mercado. Então, é uma dinâmica que começa a ser construída, nós já temos bastante decisões de tribunais de contas legitimando para bens e serviços comuns a adoção do credenciamento, é algo que me agrada bastante. Para mim, sinceramente, não faz sentido licitar no atual dinâmica, no atual formato que nós licitamos hoje. É um excesso de energia, de trabalho, de dispêndio financeiro, e o resultado acaba sendo mais do mesmo. Veio uma nova lei, eu vejo que nós temos que dar uma nova roupagem, um novo momento, e vamos avançar com o assunto, porque me traz assim, um entusiasmo muito grande. E quais são os requisitos que eu devo observar para um credenciamento? Pode começar daí agora. Vai rodar de novo? Vai começar dali também? E aí vai seguir a ordem? Primeiras damas? Eu acho que vai bater, vai de novo aqui, entendeu? Vai fazer... Quer responder? O Tios tomou uma água Bom, porque vamos ele lá. fez o repassa, né? Os requisitos... Os requisitos vão seguir os requisitos da lei de licitações. É claro que a gente tem hoje decreto federal, que é de 2024, que eu não lembro o número exato, você lembra? 11.878, acredito que seja. Tem o decreto federal, mas cada município pode ter ali o seu decreto, seu regulamento, para estipular como que vai acontecer, né, essa forma ritual desse credenciamento. Porém, os requisitos serão lá a habilitação, aí pode ser que esse órgão peça uma habilitação técnica, e aí vai tudo depender do órgão que vai estudar isso aí previamente, colocar ali no seu termo de referência e, claro, no edital de chamamento público. Perfeito. Eu acho que essa pergunta ela pode perpassar por várias perspectivas aqui. Se a gente for pensar em requisitos necessários enquanto do chamamento público, né, a gente vai precisar de um preço, de um valor fixado. Também vamos precisar que tenha critérios isonômicos para a chamada desses fornecedores, se não for, por exemplo, paralelo e não excludente, é que eu consiga contratar todos ao mesmo tempo, naquelas outras hipóteses que a gente conversou, vamos precisar dessa isonomia no edital. Eu acho que é uma grande dificuldade hoje, um desafio realmente das licitações atuais, é estabelecer esse critério de uma forma isonômica, estabelecer, muitos têm escolhido sorteio, por exemplo, né? Estabelecer como será aberto esse chamamento público. Tem muitos fazendo, vamos abrir em determinado período, analisar a documentação, fecha e acabou. Então, há ainda uma adaptação dos órgãos
públicos em realizar esse chamamento público. Então, nós temos requisitos do edital, nós temos requisitos enquanto natureza desses objetos, a gente já conversou aqui, são os tipos, né, que fazem parte desse credenciamento. Então, esses requisitos, eu acho que está sendo a grande dificuldade. Vou fazer sorteio, como eu vou fazer esse sorteio, de que forma eu vou estabelecer algo mais isonômico, é por região ou não é, por distância, por exemplo, mercados fluidos, que o pessoal fala muito de relacionado a combustível. Vou escolher quem é primeiro, é o que está mais próximo. Então, assim, a gente tem muitas nuances a serem consideradas nesses editais, nessas licitações. E eu concordo com o Chelsea nesse sentido de que a gente está indo mais para esse instrumento auxiliar, por ele até se mostrar mais efetivo e eficiente nas nossas contratações. E até me entristeceu por outro lado, porque eu tinha muita confiança na pré-qualificação, porque alguns clientes meus do escritório já fazem essas licitações de pré-qualificação nas estatais. As estatais já praticam isso há muito tempo. Muito tempo, com pré-qualificação de objeto, com pré-qualificação de fornecedor. E quando veio na 14133, nossa, eu dei pulos, assim, eu falei, agora, finalmente, nós não vamos mais precisar de amostra no meio de uma licitação, por exemplo, de merenda, que o pessoal ainda gosta, não, né? Tem uma resolução que exige do programa de alimentação escolar, o PENAI. Mas, enfim, então, essa amostra, a gente poderia fazer uma pré-qualificação. De novo, estou falando da pré-qualificação, né? Porque eu queria que esse podcast fosse de pré-qualificação. Mas eu acho que, realmente, o credenciamento ele veio agora para ficar. As pessoas tinham uma insegurança de utilizar, porque não era previsto. Então, agora, eu acredito que, sim, nós temos muitas possibilidades para realmente colocar em prática, né? Mas talvez ainda precise de uma maturidade, até porque para não abrir credenciamento de um dia, né? Que eu já vi também por aí, abre de um dia, aí abre para o modo de escolha é o quem se credenciar primeiro. Então, daí você eu já vi assim, a princípio, não teria nenhum tipo de impedimento, mas a gente começa a pensar assim. Tem um período de análise. Se eu tornar esse credenciamento permanente, de que forma esses novos fornecedores poderão se credenciar? Uhum. Isso aqui que eu acho que ainda está um pouco confuso, que eu acho que ainda está um pouco nebuloso e que os fornecedores ainda não entenderam muito a dinâmica. E os próprios órgãos públicos que nunca fizeram credenciamento também não. Complementar, eu fiz um regulamento para uma cidade que a gente atende. E nesse regulamento a gente estipulou a forma de sorteio. E aí, dentro do edital, os sorteios aconteceriam, que aí foi um edital publicado. Sorteios, a pessoa ia se credenciar, todos aqueles que se credenciassem até o 15º dia útil, seria analisados os documentos deles no mês subsequente. E aí eles iam ficar nessa lista e aí, quando fosse a necessidade da administração, ela ia realizar o sorteio. Então, abria, por exemplo, o primeiro sorteio, né? Tinha lá 10 vagas, era para credenciamento de plantão médico. Nesse primeiro sorteio, todo mundo que se credenciou nesses 10 dias de abertura desse edital ia ser sorteado, né, nesse tempo. Se sobrou vaga, aí todo mundo que é credenciado já entra. Se faltou vaga, daí sorteia aquelas pessoas e aí depois vai realizando o sorteio anual. Final de fila, ou então só para quem Exatamente. Eu acho que a gente ainda está aprendendo. Uhum. A gente está no momento de aprender de como otimizar melhor esse instrumento auxiliar para realmente ter maior eficiência, né? Ao meu ver, o maior desafio é a mudança cultural. Uhum. Estamos ainda aprisionados na revogada 8666. E é engraçado o credenciamento não tinha previsão legal, ele era adotado com base na doutrina e na jurisprudência, em razão de boas práticas, fundamento lá no caput do 25, só que criou-se uma diretriz. E está difícil desapegar dessa diretriz. A nova lei ela traz uma dinâmica totalmente diferente do que nós estávamos habituados. Então, porque antes partia-se do pressuposto que todos os credenciados deveriam ter a mesma oportunidade. Agora, isso não está mais na nova lei como uma única opção. Nós temos a paralela não excludente, só que a própria lei admite que nós tenhamos um cadastro de reserva, que nós tenhamos critérios objetivos, quando não for possível que todos os credenciados sejam contratados.
e é onde abre margem para pontuações técnicas, tem acórdão do TCU a respeito disso, sobre ordem de protocolo. O primeiro que protocolou após a publicidade é o primeiro que vai executar, sobre sorteio, sobre localidade. Então, assim, o regulamento deve dispor e, obviamente, o edital vai apontar, naquele caso específico, em qual critério será utilizado. Foi citado o regulamento da União, eu vejo que é um regulamento que serve como inspiração, como referência, mas nós vivemos em um país municipalista e a minha recomendação é que cada município tenha o seu próprio regulamento. A lei traz lá também, no 78, parágrafo 1º, que credenciamento é um procedimento auxiliar, assim como a pré-qualificação. Já vou falar da pré para ele ficar um pouquinho mais otimista e feliz. Mas veja... A gente até falou sobre isso mais cedo, hein? Foi. Olha só. Legal. Critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Então, cada regulamento deve ser a cara de cada instituição. O município ali de pequeno porte ele não tem estrutura, material humano da União, do governo estadual ou de uma grande capital. Cada um tem que ter o seu próprio regulamento. Está tudo bem. O município dispor de forma diversa da União, da mesma forma que dispor diversa do governo do Estado, por quê? A autonomia de cada ente federado é uma base constitucional. Então, eu vejo que um desafio é desapegar da 8666, ser o protagonista e ter um regulamento com a cara de cada uma das instituições. O exemplo que eu sempre uso é: o município é um pezinho 34 que precisa de um sapato 34, 35, que é o seu regulamento. Dele olha aquele sapatão 45, 46 da União e tenta calçar, e tenta caminhar, e tenta avançar. É óbvio que não dá. Como que um pezinho 34 vai avançar com um sapatão 45? Não funciona. Então, aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, nós temos que rechaçar. O problema é que a própria lei induza isso. O artigo 187 está lá. Municípios podem adotar os regulamentos da União. Daí, eu nunca fiz, não sei como faço. Vamos esperar a União fazer. Daí a União faz, daí cria aquela camisa de força e ninguém consegue avançar. E perde a oportunidade. Então, assim, são 2 pontos que nós precisamos superar. Agora, na pré-qualificação, imagina só, Pri, nós temos lá 5 procedimentos auxiliares: credenciamento, SRP, pré-qualificação, PMI, registro cadastral. Se nós unificássemos 3 procedimentos auxiliares. Primeiro, registro cadastral. A gente faz um registro cadastral, a lei legitima que apenas quem está cadastrado participe de um eventual certame. Então, de certa forma, nós teríamos já a habilitação das empresas. Daí nós fazemos a pré-qualificação de marcas ou até de eventuais fornecedores e prestadores de serviço. Significa que a empresa já está habilitada em razão do registro cadastral, já até pré-qualificada, porque ela passou por uma análise criteriosa, tirou a picaretagem, tirou o amadorismo, nós temos um profissionalismo, nós temos técnica aqui, e agora só credencia quem foi pré-qualificado com registro cadastral. Ou seja, nós teremos ali um marketplace, que é algo que vem sendo disseminado, com empresas que estão pré-qualificadas com registro cadastral e, obviamente, o administrador ele teria ali bastante segurança para avançar na sua contratação com qualquer uma daquelas empresas. Ele não ficaria refém de uma empresa que, em razão da logística, não conseguiria atender a contento, na quantidade ou no prazo. Então, consigo vislumbrar a junção desses 3 procedimentos auxiliares, não através de um pregão, mas de um credenciamento, para que nós tenhamos, obviamente, o interesse público satisfeito. Maravilha. E qualquer objeto eu posso contratar por meio de um credenciamento? Qualquer objeto? Qualquer objeto. Vai depender do estudo, né? E muito o que a gente vê hoje é na área da saúde, mas também pode ser... Vou dar alguns exemplos aqui. A advogada da Ativo, eu vi. O Estado de São Paulo estava fazendo credenciamento para advogado da Ativo. Credenciamento ali, por exemplo, para lavagem de veículos, mecânica, aí aquisição. O que daria para ver um de aquisição? Uniforme escolar, material escolar. Uhum. Eu não vejo sentido ficar licitando uniforme, material, por exemplo. Nós temos acórdãos já, o Tribunal de Contas de Minas legitimou credenciamento para kits escolares. Geralmente o poder público licita e daí tem que sair distribuindo para as crianças. Ele faz um credenciamento com as papelarias, com as livrarias, com o comércio que vende kit escolar. Cada pai, cada responsável recebe um cartão, daí vai lá no critério seleção de terceiros e cada um escolhe onde vai pegar o kit escolar. Tem um outro município que a gente viu agora recentemente, assessoramos, foi o quê? Para uniforme escolar.
Então, abriu ali o credenciamento para as malharias do município, tem um modelo padrão que cada um vai seguir para não destoar a cor, tecido, tem toda uma padronização. Só que daí fica no próprio usuário, que é o cidadão, que é o munícipe, a escolha em qual dessas empresas ele vai retirar o uniforme das crianças. Eu, particularmente, vejo todos os objetos enquadrados em mercados fluidos. No nosso país, a inflação é altíssima, os preços oscilam todos os dias. E se nós adotarmos o credenciamento, vai acabar com um grande problema, que é a constante e frequente solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro. Porque se nós partirmos do pressuposto que os objetos se enquadram no mercado fluido, nós vamos contratar com o preço do dia. Porque tem que ser divulgado no credenciamento quando é no 79.1 e 2, que é paralelo não excludente, e é critério de terceiro. Mercado fluido é onde? Apenas no ato da contratação. Então, material de construção, já tem posicionamento, Tribunal de Contas de Minas e Tribunal de Contas da Bahia. Ao invés de eu licitar via pregão uma empresa para fornecer cimento, areia e tudo quanto é tipo de material de construção, eu abro um credenciamento. Daí tem lá meia dúzia de depósitos e daí surge uma demanda lá na Secretaria de Educação. Eu preciso dessas quantidades, desse item, desse item, desse item. Tem meia dúzia de empresa credenciada. Notifica elas, vocês têm 24 horas. Quem tem a quantidade, quem consegue entregar nesse prazo e qual que é o seu menor preço. Ah, eu tenho o menor preço, mas só consigo daqui 30 dias. Então, tchau, você está fora. Ah, eu tenho o segundo menor preço, consigo agora, mas eu só tenho metade. Tchau, você está fora. Ah, eu tenho o menor preço dentro do prazo e na quantidade. Essa entrega é sua. Ou seja, é o menor preço do dia. Isso é a proposta mais vantajosa. É quem tem a disponibilidade, quem consegue te entregar no quantitativo, no preço de mercado e não no menor preço. E, obviamente, seguindo as especificidades que você pré-fixou. Pode ser que na próxima entrega seja um fornecedor distinto, pode ser que seja o mesmo. Então, assim, é o preço do dia, o próprio mercado controla. Não tem esse negócio, mas eu não vou entregar enquanto não analisar meu pedido de reequilíbrio, enquanto não substituir o empenho. E daí é aquela briga. Por isso que eu consigo vislumbrar, até por conta já de posicionamento de tribunais sinalizando positivamente, como um caminho sem volta. Guardei isso no meu bolso. Menino, que aula. Olha Pois só, é. interessante que o Tio estava falando a respeito de como o mercado se molda e como a administração pública precisa acompanhar isso, né? Então, se a gente for imaginar, até pouco tempo, nós tínhamos os cartões com vale kit escolar, você vai lá e tudo mais. Só que chegou a um ponto que quem fazia os credenciamentos eram as próprias empresas que estavam fornecendo esse cartão, né, de qualquer coisa para a administração. E aí, só que você chega no momento que essa licitação que ocorria por taxa de administração, chega um momento que o mercado ele já consegue ganhar sob outra perspectiva, que era já com o credenciamento que esse mercado fazia, não o órgão público, nesses estabelecimentos. Então, eu tinha aqui uma negociação dos licitantes que participavam dessa licitação com o mercado externo, vamos dizer assim, e essa taxa de administração começou a zerar para todo mundo, porque para ele tanto faz se a taxa de administração é 5, se a taxa de administração é 10, se a taxa de administração é 0, porque ele está negociando aqui, quem vai realmente, o da ponta, né, que vai realmente fornecer. E aí, quando você chega e entra aqui numa estagnação, o mercado começa a te mostrar o seguinte: essa modelagem de contratação não funciona mais. E isso tornou, assim, foi para Tribunal de Contas, com vários acordos. Não pode taxa zero, aí vão fazer um pregão invertido, taxa negativa, para onde vai? Quer dizer, nós chegamos a uma situação em que esse mercado, ao se moldar, permite que a administração pública, aliás, oferece até à administração pública a oportunidade de pensar em outras modelagens. E aí vem o credenciamento, que foi aqui explicado pelo Tiossi, nesse sentido de eu não precisaria mais ter um fornecedor diretamente entregando esses kits. Né? Com o Vale, eu teria vários fornecedores disponíveis ali. Então, é interessante como a gente precisa olhar, e sempre teve que olhar para o mercado privado. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo cada vez mais. Você está falando muito, o estudo técnico preliminar, acho que veio para realmente avançar nesse sentido, em que hoje já se discute, até nos congressos,
que essa aproximação com o mercado, que era algo, vamos dizer, que lá em 2018, quando eu já pensava nesse mercado privado, em colaborar com o público e que a gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar essa brecha, hoje com a 14133 é possível, né? E já se discute isso. Eu fico muito feliz, né? de aproximar o mercado privado com os órgãos públicos, para os órgãos públicos entenderem essas características mercadológicas, né? Essas nuances que a gente realmente precisa considerar ao realizar um processo licitatório. Então, eu acho legal quando a gente começa falando aqui, eu pensando, imaginando como esse processo é dinâmico, né? Como ele é dinâmico, como ele evolui e tá tudo aqui na 14133 para a gente conseguir avançar. Vocês são verdadeiros entusiastas do tema, né? Eu sou. Eu também. Da 14133. Dá pra perceber. Não é perfeita, realmente não é. Tem muita coisa que veio, já se aplicava, mas eu acredito sim que ela traz novas perspectivas. É porque, como o Chelsea falou também, a gente ainda está preso na 8.666 e não consegue, muitas vezes, interpretar a lei como ela deveria realmente ser interpretada sob novas, em relação até a própria inovação, evolução, né, da norma, e de tudo que acontece, né? Então, acho que você precisa agora evoluir no sentido de pegar ali as normas, o que está disposto, e fazer interpretações diferenciadas, conforme o que a gente vive hoje. O que se viveu ali com a 8.666 foi algo que trouxe uma experiência para a gente. A gente não vai ignorar. Mas o tempo todo a gente está sempre... mas tem um acordo de 2009. Amigo, foi em 2009. Né? Então, tem um acordo... Algumas temáticas, elas têm o mesmo... vamos dizer... o mesmo tipo ali, o mesmo fundo de discussão. Por isso que eu digo que a gente não pode ignorar o passado. Porém, a gente precisa, sim, olhar sobre novas perspectivas, sabe? Até porque se a gente avalia o texto da 14133, ela é fruto dessa evolução jurisprudencial. Sim, sim. Da mesma forma que nós precisamos nos desapegar, nós temos também que saber qual é a origem da nova lei de licitações. Mas existe uma grande diferença. Né? Falei na minha palestra e tenho falado isso em vários eventos e faço questão de citar a fonte. Amigo meu, um juiz de direito lá de Maringá, ele traz na sua obra que faltam princípios não escritos, como maturidade e coragem. Né? É um medo muito grande de avançar, de inovar. Será que vou ser responsabilizado? Será que não? E essa inquietação científica é algo que me move, porque a gente percebe uma omissão intelectual muito grande, né? Pessoas que estão ali em cargos extremamente estratégicos, estão ali dormentes, agindo na contramão da natureza do cargo que exercem, por quê? Ficam presos numa doutrina, ficam presos em uma jurisprudência. Tá, mas em qual momento? Em qual tribunal? Faz sentido para essa realidade? Será que levou em consideração na evolução que nós tivemos e que acontece de forma tão célere? Então, é isso que nós precisamos, né? A professora Tati Camarão, a gente conversou recentemente, ela falou, nós precisamos de revisitar a todo momento a própria lei, os próprios procedimentos. A inovação não é inovação tecnológica, é inovação de pensamento, Sim. É o debate, para as coisas avançarem, senão não faz sentido ter uma nova lei para que o resultado seja o mesmo. Exatamente. Olha que papo interessante, que aula. Sempre bom reforçar isso, né? A gente aprende muito. Teria que estar anotando Nós aqui. aprendemos muito, ainda sempre. bem que Quanto mais tá a gente gravado, fala, né? conversa, né? Mais surgem vem os insights, vem as Então, ideias. Ficar reavaliando a história e conhecer a própria história para não errar de novo, né? Olha, só um detalhezinho, não sei se temos tempo para isso ou não. Um outro ponto, um equívoco que, ao meu ver, é cometido em grande escala é após um credenciamento a celebração de um contrato. Porque o credenciamento ele tem uma natureza muito similar ao ata de registro de preço. Então, eu venho recomendando que sejam assinados termos de credenciamento. A empresa foi credenciada, mas isso não significa que ela vai executar o objeto. Até porque, hoje, qual que é um dos maiores problemas? O sistema. O sistema que deveria otimizar a vida do fornecedor e do servidor público, muitas vezes está acima da Constituição, acima da lei. A lei autoriza, mas meu sistema não permite. Calma lá. Vejam,
vai lá e faz um contrato. Daí tem 2 fornecedores credenciados. Daí divide 50% para cada. Daí vem um terceiro, porque a lei fala que tem que ficar permanentemente aberto. Como que eu vou dividir agora o quantitativo que estava em 2 por 3? Daí o sistema já... O meu sistema não faz. já é uma trava. Então, vejam, a gente celebra um termo de credenciamento, até porque a lei fala que no momento oportuno faz a contratação. Daí tem a escala médica. São 2 profissionais no primeiro semestre, no primeiro bimestre, conforme definido no edital. Vai elaborar um contrato para isso. Vai emitir uma ordem de serviço, uma nota de empenho específica para isso. Então, a natureza é similar de uma ata. Caso surja necessidade, tem os credenciados. Mas no momento da contratação, aí sim, ou um instrumento convencional ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95. Maravilha. Então aqui não esgotamos, né? Um universo à parte, esgotamos para esse episódio aqui. Então, ó, como você estreou aqui no Com Licitantes, por favor, faça o encerramento, deixe um recado aí pro licitante que está assistindo. Boa. Ué. Tá bom. Tá estreando aqui. Bom, pessoal, não ter medo de credenciamento, principalmente receio, né, na realidade, de participar desses credenciamentos, porque eu sei que a gente, na hora de procurar, vai procurar mais por um pregão, porque tem mais garantia ali de contratação, mas no credenciamento também. Existem N objetos para realização de credenciamentos, então, quando você vê lá no PNCP uma oportunidade, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade de você ser contratado aí pela administração e garantir o seu fluxo de caixa. Aí, ó, tá batizada. Gente, obrigado, viu? Obrigada mais uma vez a oportunidade. Obrigada, Eu que agradeço, que honra. Obrigada. Foi muito bom, obrigado. Obrigado. Muito E bom. obrigado para você que nos acompanhou mais uma vez. Mais um para conta. Mais um. Valeu, gente.